Você que passou na UFVJM e vai estudar em Diamantina, esse vídeo é para você! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay e eu falo de assuntos acadêmicos gerais. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho, sobre a UFVJM, você que vai estudar lá agora, principalmente no Campus JK em Diamantina. Vou falar um pouquinho do meu percurso na UFVJM, das experiências que eu tive lá. Atualmente eu não estudo na UFVJM, eu estudo na Faculdade de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte, porém estudei um longo período na UFVJM. Eu tenho vários vídeos falando sobre a minha experiência na UFVJM, inclusive você que vai morar lá, vai se mudar para Diamantina. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal bem antigo falando sobre aluguéis de casas e repúblicas em Diamantina. Vou deixar o card aqui, porém esse vídeo está com valores desatualizados. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a assistência estudantil, que vocês cobram muito, falar sobre a moradia estudantil, e depois eu vou falar de modo geral sobre o Campus JK, como é que é estudar na cidade de Diamantina, e também vou apresentar para vocês o Campus JK. Então, vamos começar. Lembrando que eu tenho outro vídeo completinho falando sobre assistência estudantil em Diamantina. Se você quer saber os pormenores, detalhes de como que funciona a assistência estudantil lá em Diamantina, é só clicar no card. Mas enfim, a assistência estudantil lá em Diamantina, ela funciona da seguinte maneira. Existe uma ordem de prioridade. Então, se você tem uma condição socioeconômica que você consegue se manter em Diamantina, provavelmente você vai ficar atrás de outros alunos, porque existe uma ordem de prioridade do mais necessitado em pessoas que estão realmente em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Existe até um auxílio chamado auxílio emergencial de R$ 200 para essas pessoas. Então, primeiramente, quem vai conseguir o auxílio são essas pessoas. Elas têm, a possibilidade de ter os R$ 400 da assistência estudantil ou ainda escolher pela moradia estudantil que fica na saída da cidade. Outra coisa, a moradia estudantil é bastante recente em Diamantina, são poucas opções de moradia estudantil, não é todo mundo que consegue, você precisa passar por uma ordem de prioridade e muitas das pessoas que conseguem a moradia estudantil escolhe pelo dinheiro, por receber R$ 400 mensais. Então, se você vai mudar de estado, está vindo de uma região mais longe e você sabe que você tem uma condição mínima de se manter em Diamantina, não fique tão confiante de que você vai conseguir a moradia estudantil, porque eles analisam bastante a situação, colocam uma ordem de prioridade, porque são poucas as vagas na moradia estudantil. Com relação a morar em repúblicas ou morar sozinho, eu aconselho a você a decidir isso com sua família, de acordo com as suas condições socioeconômicas, porque também tem essa situação. Morar sozinho é mais caro do que morar em república. E também, mesmo sem conhecer as pessoas que você vai morar, escolha pessoas em que você tem algo em comum, que você identifica com o pensamento da pessoa. Não vá morar com qualquer pessoa sem antes fazer uma entrevista básica, mesmo você sendo calouro, você indo morar com essas pessoas, entenda como que funciona aquela república, quais são os pensamentos, quais são os ideais, porque você pode ter uma divergência, um conflito muito grande e ter que mudar muito rapidamente. Isso pode te gerar vários transtornos, inclusive afetar o seu rendimento acadêmico. Com relação aos bairros para morar, existem bairros que são mais ocupados pela população universitária, como por exemplo o Bom Jesus, o Rio Grande, a Vila Operária, Largo Dom João, o centro de Diamantina, a região do centro histórico. Também temos a região do Coração Eucarístico, mas claro, existem vários outros bairros que também são ocupados por universitários. Eu estou falando de modo geral os bairros em que a maioria dos estudantes moram. Outra coisa, com relação às linhas de ônibus. O Campus JK, ele fica afastado da cidade, então você vai ter que pegar ônibus todo dia para você ir para a faculdade. Isso mesmo, vai ter que subir e descer. Diamantina é um local que está em uma altitude considerável, então você ainda sobe para chegar no campus, sobe um morrinho. O campus fica localizado a cerca de 7 quilômetros da cidade e existe ônibus de meia em meia hora. Na primeira hora do dia, uma dica, os ônibus são mais lotados. Então, por exemplo, se você for pegar o ônibus no Largo Dom João, procure pegar o ônibus no ponto principal. Ande até um pouquinho para trás, do seu local ali de pegar o ônibus, porque provavelmente se o ônibus passar muito cheio, você pode ficar para trás e chegar na faculdade atrasado. Se você for morar no Rio Grande ou em outros bairros, independente, procure sempre o ponto mais perto de onde o ônibus está saindo, porque quem pega o ônibus lá no final, ali já saindo da cidade,
em direção ao campus Diamantina, geralmente os ônibus passam muito cheios. A vantagem disso é que os ônibus passam vários no mesmo local, porque todos os bairros vão converger, né, para a mesma rodovia onde vai ir para o campus JK. Então, tem mais possibilidade de passar ônibus vazios e elas conseguem sim pegar ônibus de vários bairros para ir para o campus JK. Outra coisa muito importante, você que vai morar em Diamantina já deve ficar consciente que é uma cidade histórica. Lá tem muitas ladeiras. Lá em Diamantina eu costumo dizer o seguinte: ou você está em cima ou você está embaixo. Lembrando que ou você vai ter que subir ou você vai ter que descer. No começo todo mundo fica com as panturrilhas muito doloridas, mas com o passar do tempo a gente se acostuma. Se você tem carro ou moto, já adianto que você vai ter que trocar sempre o sistema de amortecimento do seu carro, porque lá em Diamantina o calçamento é bastante peculiar e tem muitas pedras. Com relação à rede de supermercados, temos 2 supermercados grandes em Diamantina. O Mark Center é um supermercado que eu adorava ir, né? Eu falo que é o shopping lá de Diamantina, porque tem elevador, etc. Ponto. E também tem o Cordeiro. Lá em Diamantina a gente tem essa peculiaridade. Os supermercados têm nomes bastante peculiares, os bares, a boate chama Armazém do Rosário. Então é tudo bem peculiar, particular da cidade. Outra coisa que você deve ficar atenta é com relação ao período de chuvas. De uma hora para outra, a cidade caiu um toró de chuva e talvez lá no campus esteja ensolarado. Ou talvez você saia da cidade em direção ao campus com o sol muito quente, o sol rachando de quente, você chegue lá no campus, dê um toró de chuva e você molhe todo. Então sempre ande com uma blusa de frio e um guarda-chuva no período das chuvas, porque é muito comum de você ficar encharcado. Isso já aconteceu várias vezes comigo, principalmente quando você está subindo ou descendo alguma ladeira. As chuvas elas são muito grossas e aí não tem aquele sistema de drenagem de água suficiente. Você acaba ficando todo encharcado, o tênis todo molhado. Já aconteceu várias vezes comigo. Com relação ao frio, no inverno faz bastante frio. Para quem gosta de frio, isso é muito bom, né? Mas para quem não gosta, não é legal. Faz um frio considerável em Diamantina, não só no inverno. Com relação às moradias, infelizmente você dificilmente encontrará uma moradia que vai ser bem ensolarada, bem arejada. A maioria das casas em Diamantina são casas sombrias que não batem muito sol. É claro que, de acordo com o preço do aluguel vai subindo, sim, você consegue encontrar locais bastante arejados, locais bastante secos. Então, em determinadas épocas do ano, ou talvez até mesmo o ano todo, suas roupas vão mofar, a casa vai mofar, tudo vai mofar. Em Diamantina, tudo mofa em decorrência, né, do clima da cidade, de toda essa questão. Com relação a bares e festas, Diamantina é uma cidade bastante festiva, é uma cidade musical, é uma cidade turística. Eu aconselho você a aproveitar essa experiência, essa nova fase da sua vida. Se você não for uma pessoa festiva, pelo menos abra-se a oportunidade de conhecer pelo menos uma vez a Vesperata. Tem um vídeo aqui falando sobre isso, visitar museus, conhecer a Casa da Glória, a Casa da Chica. Não perca essa oportunidade. Se você vai passar 5 ou 6 anos em Diamantina, conheça a cidade, aproveite as cachoeiras. Tem cachoeiras lindas, Cachoeira Sentinela, Cachoeira dos Cristais, Cachoeira da Toca, e é tudo de graça e você pode aproveitar muito, principalmente se você tiver nos períodos iniciais em que a sua carga horária não é tão puxada assim. Outra coisa, lá na faculdade não tem RU, não tem restaurante universitário. Tem um restaurante lá que os preços são bastante caros. Eu tô falando isso, gente, no campus JK, tá bom? Então, o que acontece é que muitos alunos levam marmitas fits, marmitas normais, comida de qualquer jeito que você quiser levar, comida que você faz na sua casa, uma marmitinha térmica ou não, ou de vidro mesmo, leva para a faculdade. No horário do almoço você pega uma fila ali, ou no seu prédio, por exemplo, prédio da fisioterapia, prédio da nutrição, ICT, ou você pega ali na reitoria mesmo, tem micro-ondas espalhado por vários prédios, você pega uma fila, esquenta a comida ali no micro-ondas e come em uma cadeira, em qualquer lugar que você encontrar. Então tem muito disso na UFVJM. Ou você come até mesmo no restaurante que tem lá, mas é um preço mais caro que a maioria dos alunos costumam fazer, ou é ir comer na sua casa. Mas se você tem aula o dia todo, se o seu curso é integral, se você tem aula de 7 a meio-dia, das 14 às 18, então fica um pouco puxado para você ir e voltar na sua casa. Então, leve sua marmita, esquente em algum prédio ou no seu próprio prédio e seja feliz. Então, gente, agora eu vou apresentar para vocês a UFVJM Campus JK. Essa é a entrada do campus, você entra por aqui, né, com o ônibus, e a gente vai nessa direção aqui que eu tô apontando com a seta. Aqui é uma vista aérea da UFVJM para vocês se situarem melhor.
Eu tive dificuldade para encontrar fotos, mas vamos lá. Aqui é a rodovia. Geralmente, o percurso do ônibus dentro da faculdade é o seguinte: ele entra aqui nessa entrada que eu falei com vocês, passa aqui pelo pavilhão 1, esse prédio aqui é o pavilhão 1. Geralmente, todos os cursos têm aula no pavilhão 1. Contorna aqui a biblioteca e vai em direção ao prédio da fisioterapia ou em direção ao prédio do DCB, que é o Departamento de Ciências Biológicas. Geralmente, todos os cursos da área da saúde têm aula no Departamento de Ciências Biológicas. Então, esta é a vista aérea, só dá para ver parte do campus. Temos aqui, né, a reitoria, temos também a biblioteca. Alguns prédios, gente, confesso para vocês que eu não sei falar de que é, mas enfim, temos aqui, né, aqui temos o prédio de ICT, Instituto de Ciências e Suas Tecnologias, das Engenharias. Do lado temos o prédio de Sistema da Informação. Aqui temos o pavilhão de auditórios, onde temos vários auditórios para aulas que tem turmas muito grandes, acima de 120 alunos. Aqui bem no finalzinho do campus fica o restaurante. Lembrando que não é um restaurante universitário. Aqui temos a frente da biblioteca. Para entrar nela você tem que contornar ela, porque ela só tem uma única entrada. Aqui temos o prédio do ICT. Lembra que eu falei com vocês do prédio da ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia? Se você vai fazer algum curso da área da engenharia, essa aqui é a entrada. Um desses prédiozinhos aqui era a antiga biblioteca, agora temos a nova, que dá para ver somente o telhado dela aqui. E pra cá, gente, pra esse cantinho aqui vai ficar então o restaurante. Aqui é a entrada do pavilhão 1. Geralmente todos os cursos têm aula aqui no pavilhão 1, independente da área, saúde, exatas, humanas, etc. Aqui é só um pedacinho do prédio do pavilhão de auditórios e aqui tem uma lanchonete. Então temos uma aqui na entrada do campus. Essas lanchonetes são chamadas de Quebec. Essa daqui não tem papelaria. A papelaria fica central, próximo ao prédio da fisioterapia. Esse daqui é o pavilhão de auditórios 3. Esse pavilhão de auditórios é um pouquinho mais longe, ele é mais novo e fica bem próximo ao DCB. DCB é um pouco longe também. Então temos outra foto aqui para vocês verem melhor. Essa rua aqui do campus já é a rua onde tem o prédio de fisioterapia, o prédio de nutrição. Esse aqui é o pavilhão 2. Geralmente diversos cursos de diversas áreas têm aula aqui também. Aqui fica a nossa reitoria. Nossa não, né, gente? Eu sou ex-aluna da UFVJM. Aqui está a biblioteca. E aqui, gente, temos também alguns laboratórios. Essa aqui é uma foto minha que eu tirei um dia chuvoso do pavilhão de auditórios. Essa é a entrada do pavilhão de auditórios. Lembrando que a maioria dos prédios tem entrada única. Aqui do lado fica a reitoria e aqui na frente fica a biblioteca. E aqui, né, estou eu de frente do prédio de fisioterapia. Agora eu vou mostrar para vocês sobre uma outra rua. A rua do prédio de fisioterapia. Temos aqui vários prédios das agrárias, prédio da engenharia florestal. Aí a gente vai descendo, temos aqui o pavilhão de auditórios. Gente, não dá pra ver nas fotos que eu consegui, não dá pra ver tudo da faculdade, dá pra ver várias partes. Esse é o pavilhão 2 que eu falei com vocês, que geralmente todos os cursos têm aula. Aqui temos o prédio da nutrição, o prédio da fisioterapia, mais abaixo aqui vamos ter a reitoria e aqui a biblioteca, a entrada da biblioteca de frente com o prédio da fisioterapia. Lembrando que aqui abaixo tem a Quebec, que é onde temos a papelaria, onde você faz os xerox, e também tem a área de alimentação, onde você consegue comprar algum lanche, pão de queijo, etc. Ponto. Aqui temos o prédio da educação física, aqui desse ladinho, temos a quadra de educação física, temos também as quadras de jogos. Aqui já é outra vista, né, gente? Temos vários outros prédios aqui. Vocês podem ver lá o pavilhão de auditórios, o ICT, prédio de sistema de informação, o prédio da nutrição, o prédio da fisioterapia, a quadra da educação física, a Quebec, aqui a outra quadra da educação física. Aqui do lado temos outros pavilhões e bem pra cá, nesse canto de cá, é que vai ficar o DCB. Como vocês podem ver, fica bem longe da entrada. Esse prédio aqui, se eu não me engano, ele é um prédio das agrárias. Aqui, gente, vocês podem ver que é a parte mais das agrárias, tem várias estufas aqui. Aqui atrás vamos ter outros prédios, que é o prédio da enfermagem aqui nesse cantinho aqui, prédio da farmácia, prédio da pós-graduação aqui. Temos também o prédio da engenharia florestal aqui. Temos aqui o pavilhão de auditório 3, que fica bem em frente ao prédio da enfermagem. O prédio da farmácia fica logo de ladinho e depois o DCB, que é mais no final. E aqui para cima temos esses prédios das agrárias e aí finaliza o campus. Lembrando que tem para lá tudo também, tá bom? Gostaria de ressaltar para vocês que já tem 2 anos que eu me desvinculei da UFVJM, então alguns desses prédios, alguns do funcionamento de modo geral da UFVJM,
vão sim ser modificados em decorrência da pandemia, em decorrência de melhorias, de atualizações da instituição. Então, não necessariamente tudo que eu falei aqui no vídeo vai acontecer e é conforme eu disse, tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre Diamantina, sobre o campus, sobre a faculdade, eu falei de maneira bastante superficial, mas posso aprofundar em cada um desses temas se você quiser. Me chame no Instagram, @taiprates. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aquele like pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo!